Publicação de conteúdo. Olá pessoal, sejam bem-vindos então aí a mais uma das nossas web aulas. Então, continuando aí com o nosso curso de técnico em administração, trabalhando a gestão financeira. A web aula de hoje vai ser mais meia horinha para a gente falar sobre orçamento. O que é o orçamento, como é que funciona o orçamento, quais são as situações do orçamento dentro da empresa. Então, vamos adiante. Vamos lá. Como já foi dito para vocês, a gente sempre fala o conceito, a gente sempre trabalha o desenvolvimento histórico, a gente sempre faz um panorama da situação que acontece nas empresas, tendências futuras, importância e outros quesitos aí. Então vamos lá para a gente entender tudo isso que está acontecendo com relação a orçamento. Conceito principal de orçamento. Então, como a gente sabe, na administração todos os conceitos são amplos. Marketing, logística, finanças, sempre são conceitos bastante amplos, bastante abrangentes. Eu prefiro resumir isso a grupos. Então, o orçamento é uma equipe, é um grupo, é um setor, é um departamento que cuida dessas questões voltadas aí à distribuição financeira de dentro da empresa. O que a gente tem de conceito para entender melhor esse orçamento? Entender esse orçamento é entender como é que funciona o controle e a distribuição financeira dentro da empresa. Então, trabalhar no orçamento é trabalhar com uma equipe que faz o planejamento dos valores que vão ser trabalhados dentro da empresa, se esses valores vão ser suficientes ou não, e qual é a orientação para o consumo correto, para os processos corretos com relação a esse dinheiro. Isso envolve despesas, isso envolve receitas, isso envolve todos os processos que estão relacionados à área de gestão financeira. Para a gente entender melhor como é que funciona essa questão da gestão orçamentária, a gente pode fazer uma comparação com a nossa casa. Então, a nossa casa, vamos entender lá que a gente tem uma família, e essa família tem uma renda. A mãe ganha alguma coisa, o pai ganha alguma coisa, os filhos menores não estão ganhando e tem que ter o sustento dessa família. Então, a analogia que a gente faz é a analogia simples, a analogia mais básica que existe. Um pai de família, uma mãe de família não pode gastar mais do que ela ganha. Eu não posso fazer prestações altas, agora eu vou para uma loja, vou comprar um monte de produtos novos, vou comprar do que eu enxergo na frente. Não dá, ela tem uma noção de quanto ela ganha, ela tem uma noção de quanto que é a renda dela, e ela tem uma noção de quanto que ela vai gastar. No ambiente familiar, fica fácil, é relativamente simples. Tem aluguel, água, luz, telefone, internet, alimentação, roupa, vestuário, calçado, seu, dos filhos, o que vai gastar com combustível, o que vai gastar com transporte, o que vai gastar com medicamento, o que vai gastar no tratamento de saúde que for necessário. Então, é com base nessas informações que um pai de família, uma mãe de família, ou ambos vão se organizar e vão definir como é que funciona a gestão financeira daquela empresa. Esse planejamento, esse planejamento é o que a gente chama de planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro nada mais é do que a gestão orçamentária. Muitas vezes lá, vamos imaginar uma situação hipotética, o cunhado chegou, eu queria um dinheiro emprestado para fazer uma determinada ação. Temos condições para isso? Temos condições de emprestar esse dinheiro? Tem recurso para isso? Tem dinheiro guardado para isso? Tem uma poupança? Então, é assim que funciona. E isso é importante, pessoal, porque, fazendo uma outra analogia, muitas pessoas já ganharam na loteria. Mega Sena, Lotomania, prêmios grandes, prêmios milionários. E qual é o interessante desse processo? Muitas vezes a pessoa nunca parou para ter um planejamento financeiro. Às vezes eram pessoas humildes, pessoas simples, que tiveram que
de uma hora para outra, administrar uma fortuna. E o que aconteceu? Muito mais do que se imagina, essas pessoas voltaram à pobreza. Emprestaram dinheiro sem garantia, distribuíram dinheiro de forma desorganizada, compraram grandes estruturas e não pensaram na manutenção delas. Eu nunca conheci nenhum ganhador de loteria, mas ouvi falar de uma pessoa que ganhou, não era nem o prêmio principal, era um prêmio secundário lá, ganhou uma pequena fortuna e comprou uma mansão e comprou bons carros. E o que ele não contava é que a partir do segundo e terceiro ano, essa mansão tinha uma despesa tremenda de manutenção. Esses carros tinham uma depreciação enorme, né, de manutenção. E começou ali a sua bancarrota. Então por que isso é interessante? Por que a gente faz essa analogia? Porque se você não tiver planejamento do que você vai fazer com o teu orçamento, muito provavelmente você também vai cometer esse mesmo erro. Tá? E isso na estrutura empresarial são muitos empregos que está se falando, são muitas situações complicadas que está se falando. Então, quando se fala em orçamento, a gente parte de um planejamento financeiro. Quanto que tem para receber, quanto é que tem para gastar e como é que vai se dar esse desenvolvimento orçamentário. Uma outra situação importante quando se fala em orçamento é entender que não existe um orçamento 100% garantido, 100% confiável. Muitas vezes você faz um planejamento e a partir desse planejamento, olha, vou gastar tanto com aluguel, vou gastar tanto de combustível, vou gastar tanto de energia elétrica, escola, plano odontológico, vestuário. Só que ao longo do mês, ao longo do período de organização, imprevistos acontecem, riscos no teu investimento acontecem. O carro pode quebrar, pode surgir uma multa, pode ter um sinistro na tua casa, algum familiar pode adoecer. Então muitas situações estão relacionadas a esse tipo de situação. Então, existem pessoas que ganham muito bem e gastam muito bem, obrigado. Existem pessoas que ganham relativamente suficiente e conseguem ter uma boa administração dos seus investimentos. E é importante que se diga que quando a gente leva isso para o nível da empresa, esse percentual de 100% fica mais distante ainda. Porque podem surgir inúmeros imprevistos. Você faz um determinado investimento num produto, pode ser que aquele produto fique encalhado. Você faz um investimento muito grande para contratar uma pessoa, pode ser que essa pessoa trabalhe alguns dias e desista do emprego. Você faz muitos investimentos e muitas vezes o teu retorno não é garantido. Então, todo planejamento financeiro ele envolve muitos riscos. Tá? E o mercado empresarial ele está envolvendo dentro desses processos aí muitas situações de risco. Então, fornecedores, clientes, a questão da inadimplência, a questão dos sinistros. Houve uma situação bem comum, comum não, mas não é difícil de acontecer. A empresa abriu, se estruturou, 2 dias depois houve um assalto, os ladrões levaram quase tudo dentro da empresa, um prejuízo absurdo, acontece. E nós estamos vivendo, agora nós estamos em maio de 2020, nós estamos vivendo aí a questão da pandemia. Teve muitas empresas que abriram há pouquíssimo tempo. Muitos empresários, muitos empreendedores fizeram grandes investimentos para abrir o seu salão de beleza, para abrir o seu mercado, para abrir a sua lanchonete, seu restaurante ou seu cinema. Empresários da área de shopping fizeram grandes investimentos e estão parados há 2, 3 meses e não se sabe há quanto tempo isso vai durar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que planejamento orçamentário envolve tomada de decisão e envolve riscos que têm que ser analisados. Tá? Vocês vão acompanhando o texto que está aí na planilha para complementar aí as informações. Anotem dúvidas que vão surgindo ao longo da apresentação e aí depois, lá no final, a gente responde tudo isso, ou responde nos comentários, ou responde nas redes sociais, como já foi tratado aí nas outras web aulas.
Tá? Contudo, não dá para não planejar. Né? Planejamento envolve riscos, mas quanto melhor o planejamento, melhor. Bom, os riscos, eles têm duas esferas. Tá? A gente tem aí dois tipos de risco: o risco operacional e o risco financeiro. O que é o risco da operação? O risco operacional, ou o risco da operação, ele se dá em qualquer situação que a gente pode dizer assim, uma situação mais física, como por exemplo, o carro da empresa bateu, tá? Aconteceu um acidente com um funcionário, houve um incêndio, o fornecedor não entregou a mercadoria a tempo para atender um cliente. São riscos inerentes à tua operação, da tua empresa, seja lá a empresa que for, uma prestadora de serviço, uma indústria, um mercado, uma loja, comércio, seja o que for, existem riscos operacionais. Esses riscos operacionais estão em toda parte. Eles envolvem a gestão de pessoas, envolve a gestão de materiais, envolve a gestão de logística, envolve a gestão da produção. São situações que podem ocorrer de uma forma inesperada, relacionado aí a qualquer problema de estrutura física que possa surgir. O risco financeiro, ele está relacionado a rendimento, a faturamento. O risco financeiro está atrelado à política financeira de uma determinada situação. Um empréstimo, uma conta, a questão de conceder créditos para o teu cliente no momento em que tu opta por um cartão de crédito, conceder um cartão de crédito para a tua empresa, um investimento mal feito num produto que não tem uma rentabilidade. Então, os riscos podem ser de caráter operacional ou podem ser de caráter financeiro, propriamente dito. Tá? Acontece da empresa, muitas vezes, ficar sem fluxo de caixa, né? Ter que optar por pedir empréstimos. Então, riscos acontecem a todo momento. E, pelo que a gente percebe, são principalmente esses dois vieses aí, o risco operacional e o risco financeiro. Continuando aqui então, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar a questão do planejamento em esferas diferentes. Então, como eu vinha dizendo, trabalhar a questão orçamentária, trabalhar dentro do departamento de orçamento, trabalhar com orçamento, envolve muito a questão do planejamento. E como a gente sabe, como a gente já viu em administração, o planejamento ele tem esferas diferentes. Você pode trabalhar ele na esfera estratégica, questão mais diretiva da empresa, da organização, as esferas operacionais ou ainda as esferas táticas, as intermediárias. Vamos tentar dar um exemplo disso no nosso dia a dia. Nós temos aqui prefeituras. São organizações que têm uma gestão, que têm um processo orçamentário. Poderíamos estar falando de um presídio, poderíamos estar falando de uma cooperativa, poderíamos estar falando de um clube de futebol, de um hospital, de uma universidade. Nós vamos pegar como exemplo uma prefeitura. A prefeitura ela faz o levantamento de todo o seu orçamento anual. Então, com base no ano anterior ou com base em outras informações, lá ela capta todos os seus recursos. Recursos que podem vir dos impostos lá, do IPTU, do Imposto Territorial Rural, do IPVA, a parte que cabe a ela, as taxas de iluminação pública, as taxas de recolhimento de lixo, etc. Ela vai juntar toda essa grana, vai juntar todo esse dinheiro aí, vai ter um determinado valor, e esse valor então é o montante do orçamento que ela tem. Esse planejamento é o planejamento estratégico dela. A partir daí, ela vai fazer o rateamento, ela vai dividir entre os seus subsetores. No caso das prefeituras, as secretarias. Secretaria de Obra, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Afinal, todas as suas secretarias. Essas secretarias, então, por sua vez, vão destinar as suas partes operacionais. Quanto que ela vai administrar para ser gasto com pessoal, com equipamento, com insumos, com materiais.
Então vamos pegar lá, por exemplo, a Secretaria de Saúde, quanto que ela vai investir em medicamento, quanto que ela vai investir em contratação de médicos, quanto que ela vai investir em outras funções operacionais ali no seu dia a dia. Então, quando se fala em planejamento, a gente está falando de níveis diferentes de uma organização. Você pode trabalhar o orçamento tanto no nível operacional, quanto no nível tático, quanto no nível estratégico. Mas é importante que você tenha a visão holística de um administrador para saber que essa situação se dá em vários aspectos. Uma outra questão importante está relacionada a trabalhar orçamento com ou sem dinheiro. Trabalhar com dinheiro é muito mais fácil. Quando você é gestor de uma determinada situação e o teu presidente, o teu diretor chega para você e diz, olha, você tem tantos milhões ou tantos em valor que você pode gastar ao longo do período, ao longo do ano, ao longo do mês ou do trimestre. Só que essa nem sempre é a realidade da maioria das empresas. Por quê? Porque esse dinheiro ele não está posto no caixa. Muitas vezes esse dinheiro ele vai sendo acumulado ao longo do processo. Uma empresa de comércio ela conta com o faturamento dela a partir das vendas. Uma fábrica conta a partir do momento que ela vai entregando o seu produto e vai recebendo dos seus clientes esse processo. Então muitas vezes esse orçamento é um orçamento que ele existe no planejamento, no papel. Mas que podem surgir problemas ao longo desse período e que esse orçamento tem que ser reduzido, né? Ou que esse orçamento então tem que ser suplantado em outros momentos. Então quando a gente faz o planejamento gerencial, a gente tem que levar em consideração todas essas possíveis ocorrências que acontecem aí numa empresa. Temos aí a situação que a gente vive hoje, maio de 2020, pandemia. Muitas pessoas estavam se programando para pagar a sua folha de pagamento, para pagar os seus fornecedores, para pagar com o dinheiro que iria entrar no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, e isso não aconteceu. Isso não ocorreu. Isso é falha no planejamento? Não, é reajuste dos processos de planejamento. Então, o dinheiro nem sempre é certo, tá? Ele vai variando também conforme a situação de cada empresa. Muitas vezes esse orçamento ele tem aspectos que a gente chama de orçamento aberto, né? Ele pode variar. Uma outra situação é entender que fazer o orçamento de uma empresa não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que tu simplesmente senta e resolve. Às vezes quando você faz isso no teu ambiente doméstico, fica parecendo muito simples. Tu pega lá o teu salário, tanto vai para aluguel, tanto vai para o supermercado, tanto vai para vestuário, tanto vai para isso e para aquilo, ok, feito o planejamento. Quando você está numa empresa, a situação está bem mais complicada do que isso. Então você envolve um conhecimento muito mais amplo dessa situação. Você tem que contar com improbabilidades, você tem que contar com aporte de capital, você tem que contar com outras situações que nem sempre aí estão previstas. E é importantíssimo que as pessoas que trabalham com planejamento orçamentário, que trabalham com orçamento, sejam pessoas que tenham alinhamento com todos os outros setores da empresa. O profissional da área de orçamento ele tem que ter noção de quanto é que custa um carro, noção de quanto é que custa uma mão de obra, noção de quanto é que custa uma manutenção, noção de qual é o custo de consumo de um determinado processo. Então tem que ser pessoas que tenham uma percepção bem apurada, né, para ter uma ideia de quanto que vai envolver uma determinada situação. Vamos abrir uma nova filial? O orçamento tem que ver se tem condições de abrir uma nova filial. Quanto é que custa para abrir uma nova filial? Então, não é algo tão simples como pode se imaginar. Assim como o controle trabalha muito naquilo que é feito, que é realizado, o orçamento trabalha muito em cima de projeções do que pode ser feito, se pode ser feito. Vamos adiante então. Trabalhar a questão de planejamento, pessoal, o conceito de planejamento a gente já viu, a gente já sabe, já entende como é que funciona um planejamento.
Ciclo PDCA. Quando se trabalha uma situação quando se leva esse planejamento para dentro de uma ação de marketing, uma ação de logística, uma ação financeira, você roda o ciclo PDCA, você planeja, você acompanha se o planejamento está sendo executado, você desenvolve esse processo todo, você vai fazendo as checagens, os controles para ver se isso está dentro dos parâmetros que você quer, e você vai criando também as ações corretivas, os ajustes quando são necessários, a mais ou a menos em uma determinada situação. Então, colocar o orçamento para funcionar é rodar o ciclo PDCA. Aqui no nosso material didático, nós traz aqui 4 processos que a gente tem que analisar cada vez que tu tem um período da constituição de um determinado orçamento, que pode ser uma questão de para tantos dias, ou para o mês todo, ou para o trimestre, ou para o semestre, ou para o ano todo. Mas geralmente ele é dividido aqui em fases. A primeira, planejamento e desenvolvimento do desempenho da empresa. Então, quanto que a empresa tem uma previsão para desempenhar? Eu vou planejar em cima das competências, das condições que a empresa me oferece. Tá? E esse planejamento tem que ser algo factível, tem que ser algo realizável. A segunda situação é que esse planejamento tem que estar parametrado, tem que estar dentro de parâmetros de referência. Quais são os parâmetros de referência para um orçamento? Muitas vezes esse parâmetro de referência pode ser o histórico, aquilo que está relacionado ao ano passado. Então, por exemplo, quanto que foi faturado em junho de 2019? Quanto que foi faturado no primeiro trimestre? Quanto que houve de compensação para uma determinada situação histórica, na semana, no mês, no ano, na quinzena e por aí vai. Então são parâmetros que você tem. Outros parâmetros são parâmetros relacionados, como por exemplo o dólar. Quanto que vai ser meu faturamento com o dólar a tanto, já que meu dólar era tanto antes? Ou um outro parâmetro de referência é o tamanho da minha equipe. Eu fiz o que eu fiz com uma equipe de 30 pessoas, agora eu tenho uma equipe de 40 pessoas. Isso quer dizer o que em termos de parâmetro? Então essas referências são importantes aí na hora de tu planejar o teu orçamento. E também tem que se levar em consideração as variáveis. Então tu pode ter uma variação? Podem ocorrer inúmeras variações nos teus planos. Exemplo, no setor do agronegócio. Ano passado tivemos uma excelente safra, um tempo muito bom. Esse ano a gente tem seca. Então, são os mesmos parâmetros? Não. Tem variações? Tem. Bom, vou ter que calcular agora levando em consideração a seca, levando em consideração o preço do dólar, levando em consideração que eu não tenho mais o meu fornecedor de primeira linha, levando em consideração outras variáveis que estão nesse mercado. E um outro ponto aqui que é importante para o nosso planejamento é o replanejamento, ou seja, as ações corretivas. O que eu tenho que fazer para alinhar o meu barco? Essa analogia do barco é muito comum na administração. Vou fazer uma viagem, então eu carrego meu barco com todos os suprimentos que eu preciso, traço um curso, defino ali o meu azimuth, defino ali qual é o meu porto que eu tenho que chegar e ajusto as velas e vou embora. Só que ao longo dessa viagem, muitas questões acontecem. O capitão do navio pode adoecer, pode ter uma tormenta, pode ter um ataque pirata, afinal, 1000 loucuras aí podem acontecer. Na mesma situação, o imprevisto dentro das empresas. Você programa todo um processo, só que muitas vezes tem que replanejar essa situação orçamentária. É o caso que nós estamos vivendo aí com a pandemia. Como já foi comentado, pessoal, o orçamento operacional e o orçamento financeiro são duas colunas, são duas bases para que você possa fazer o orçamento mais bem estruturado. Tá? O que são essas duas colunas? O orçamento operacional está relacionado àquelas questões físicas da gestão do nosso dia a dia. O orçamento de vendas, o orçamento de estoque, pode ser final ou inicial, o orçamento da fabricação, o orçamento da negociação, o orçamento do custo de insumos, de materiais, o orçamento da tua mão de obra, comissionamentos, o orçamento dos teus custos diretos, dos teus custos indiretos,
o orçamento das tuas despesas departamentais. Então é aquele orçamento mais físico, aquilo que você tem uma gestão mais efetiva em cima do processo. Numa outra coluna nós temos o orçamento financeiro, que muitas vezes é aquela variável que está dentro do caixa. É o teu orçamento de capital, é o teu orçamento de aporte de investimento, é o teu orçamento do teu fluxo de caixa, é o orçamento do teu patrimônio líquido, é o orçamento que está no exercício projetado para o ano vigente. Então, são situações que tu não tem muitas vezes uma gestão tão física como é a questão do orçamento operacional, mas que tem uma influência muito grande. Não adianta, por exemplo, eu ter materiais, equipamentos, infraestrutura, mão de obra, está tudo certo, não tenho dinheiro. Ou muitas vezes eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como comprar um determinado equipamento para realizar um determinado serviço. Então são duas colunas que juntas sustentam aí a atividade de orçamento de uma empresa. Continuando então, pessoal, a implementação de um bom orçamento dentro de uma empresa não é algo tão simples. Nós falamos aqui que é só pegar o dinheiro, fazer um rateio, distribuir e ficar monitorando para ver se vão estar gastando tudo direitinho. Não é uma situação tão fácil assim. O orçamento ele requer que haja uma série de situações que colaborem para isso. Tá? Então é a mesma coisa que a gente falar de uma outra situação mais complicada. A empresa vai dar certo? A empresa vai dar certo, mas depende de vários fatores. Depende do mercado, depende do clima, depende da aceitação do produto, depende das ações governamentais, depende de problemas externos. Então, da mesma forma, dizer que a equipe orçamentária está tranquila, que é só fazer um planejamento, monitorar e controlar e fazer ajustes, não é tão fácil assim. É importante que se diga que o setor do orçamento, assim como todos os outros departamentos da empresa, eles estão sujeitos aí a uma série de intervenções. E é preciso que algumas condições sejam adequadas para que o planejamento do orçamento ocorra da melhor forma possível. Algumas dessas condições, por exemplo, são os objetivos operacionais da empresa. A empresa estipulou que ela quer um crescimento de 6% no ano. E aí daqui a um pouco tem uma troca de gestor e agora eu quero um crescimento de 30% ao ano. Não vai rolar. Então, ela tem que cumprir com aquilo que foi planejado no planejamento estratégico da empresa. O marketing share é minha fatia de mercado. Se eu planejei, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, se eu fiz um planejamento orçamentário para ter tanto por cento do mercado de uma determinada região ou de um determinado produto, eu não posso querer mais ou a menos. O controle ambiental, que se refere aqui, é o ambiente interno e o ambiente externo. Então eu tenho que ter uma certa regulamentação do governo, eu tenho que ter uma certa regulamentação interna, eu tenho que ter um certo grau de lucratividade para dizer que o meu orçamento vai ser bem projetado ou não. Ainda, dentro das condições para se ter um bom orçamento, nós temos que ter uma contabilidade que seja aberta, clara, transparente, concisa. Uma das palavras que se fala muito hoje em todas as áreas e em todas as linhas, a questão da transparência, né? Se fala muito em transparência hoje. Então não adianta a contabilidade começar a esconder números, ou daqui a um pouco deixar dados de fora de um determinado processo, um caixa 2 da vida. O orçamento vai ficar completamente confuso com relação a isso. Uma outra condição são os fatores macroeconômicos. E muitas vezes, pessoal, tem que se levar em consideração esses fatores macroeconômicos, o fator da alta do preço do dólar, os commodities na Bolsa de Valores Internacional, a compra de um determinado insumo que vem do exterior, ou seja, importação e exportação. E, bom, a pandemia aí do coronavírus, aí, do Covid-19, está aí para mostrar que uma situação que pode acontecer lá na China pode afetar o mundo todo e em alguns países pode levar, inclusive, a situações extremamente problemáticas, que é o que a gente está enfrentando aqui no Brasil. O orçamento dos governos, o orçamento dos estados, o orçamento das prefeituras, o orçamento dos hospitais
por essa situação, avacalhou tudo, né? Então, o pessoal do orçamento deve estar enlouquecido, revendo situações aí com todos os outros setores da empresa para ver o que vão fazer para tentar manter a empresa dentro do planejado o mais próximo possível. A estrutura organizacional também é uma das variáveis aí que conta muito para um bom planejamento orçamentário, para um bom desempenho do orçamento. Então tem que ter uma estrutura da organização bem constituída. E é claro, né, como tudo, a comunicação que é feita entre todos os setores. Então, logística tem que conversar com marketing, que tem que conversar com financeiro, que tem que conversar com vendas, que tem que conversar com a produção, que tem que conversar com a gestão, e todos os mecanismos têm que estar lubrificados, têm que estar devidamente aí, azeitados para que as engrenagens da empresa funcionem bem e o orçamento possa ter em condições aí de fazer os ajustes quando for o caso. Então, a finalidade de se ter um bom orçamento, de se trabalhar aí o planejamento financeiro da empresa. Por que isso é tão importante? Então, para ser um pouco didático também, né? O acompanhamento dos valores realizados deve ser constante para que possa conferir se, de acordo com o que está orçado, está sendo realizado. Isso permite que os processos da empresa tenham, digamos assim, um acompanhamento mais bem organizado. Então, permite a definição prévia de diretrizes, de objetivos e execução e controle. O ciclo PDCA. Então, o orçamento ele vai ajudar o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é o planejamento estratégico da empresa, é a rotação de uma determinada atividade. A questão do acompanhamento também vai ajudar na comunicação da empresa, principalmente naquela questão de saber quanto que eu tenho, quanto que eu posso contar, o que eu não posso contar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. As analogias que a gente faz no setor do orçamento estão muito relacionadas àquelas analogias em casa, né? Quando a gente diz, quando alguém daqui um pouco, olha, eu quero comprar uma TV nova, eu vou lá e compro a TV. Não, só um pouquinho, tu não conversou com a tua esposa, ou não conversou com o teu marido, ou não conversou com alguém mais que mora junto à tua casa para ver se tinha condições disso ou não. Faz com que todos os colaboradores foquem na visão de longo prazo. Hoje é muito comum nas reuniões de equipe, e às vezes pega até o pessoal lá da manutenção, lá da segurança, lá da portaria, e aí coloca dentro da sala de reunião e fala: nossa empresa faturou tanto, a lucratividade foi de tanto, tivemos uma margem de lucro de tanto. Isso faz com que todos os colaboradores da empresa tenham uma determinada condição. E também saibam quanto que eles têm. Olha, a nossa empresa ela tem um determinado limite para investir. Melhora a coordenação e o controle, claro, permite definições melhores de objetivos e de metas mais específicas. Então, quando você tem um determinado orçamento, você sabe o que você pode fazer e quando você pode fazer. Isso é claro que dá para os gestores uma melhor organização na hora que ele vai definir as suas metas operacionais. E quando você tem um orçamento bem claro, bem definido, bem alinhado, você consegue ter uma visão sistêmica do negócio. Você sabe o que pode estar acontecendo com uma determinada unidade ou com um determinado processo. Bom, existem muitas variações de orçamento. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque alguns nem nos cabem, são difíceis até de se compreender. Mas o orçamento não é uma regra matemática, um cálculo matemático que é aplicado para cada tipo de empresa, para cada tipo, para todas as empresas. Quando se fala em estruturação orçamentária, tem que se levar em consideração o tipo da empresa, o tipo de mercado, as condições que essa empresa tem envolvida, os riscos, né, que nós falamos lá no início, os riscos que ela envolve. Então existem
formas diferentes de se estruturar um orçamento e elementos constitutivos diferentes na hora de se prever uma determinada situação ou outra. Eu vou passar superficialmente aqui nas formas diferentes de se elaborar orçamento. Para isso a gente tem o orçamento empresarial, o empresarial integrado, o orçamento contínuo, o orçamento de base zero, o orçamento flexível, o orçamento por atividade. E um outro orçamento aqui que eu nem sei direito a expressão, né? Baitboard, coisa assim. Tá? Nunca tinha ouvido falar nessa expressão, inclusive. Aqui no material é novo. Mas vamos tentar entender isso da melhor forma possível. O orçamento empresarial. Tá? O orçamento empresarial, digamos assim, é o mais comum, é o mais feijão com arroz que tem. E para que a gente possa entender como é que é esse orçamento, dito como orçamento empresarial, é quando você faz um orçamento levando em consideração o que você tem e levando em consideração o teu ganho. Então, fazendo a comparação, é o filho que vai chegar para o pai e vai dizer: pai, me dá um dinheiro, me dá uma mesada de tanto. O pai vai dizer: olha, eu não tenho condições de te dar isso, ou eu tenho condições de te dar aquilo. Então eu vou gastar, né, o meu gasto é conforme o meu ganho. Então eu não vou dar uma mesada para o meu filho de R$500 se eu ganho R$1.000 e tenho todas as contas para pagar. Então, na empresa é assim que funciona também. Uma filial, um projeto novo, uma diretriz nova, um novo investimento, o financiamento de um novo equipamento. A empresa, basicamente, em essência, o orçamento empresarial é gastar conforme eu vou ganhando. Então, conforme eu for faturando, conforme eu for tendo lucratividade, conforme o dinheiro for entrando, eu também vou liberando o orçamento, eu vou mantendo as condições de orçamento. Em linhas gerais, seria isso. O orçamento empresarial integrado é aquilo que diz que é a mesma situação, só que depende ainda de outros processos. Por que ele é integrado? Porque ele muitas vezes é aquele filho que chega: pai, me dá uma mesada? Olha, filho, eu posso te dar uma mesada, mas depende também do teu irmão. Depende se a tua mãe não vai precisar desse dinheiro. Depende se a gente não vai gastar tudo. Então, é aquela situação que muitas vezes, para um determinado empreendimento, requer que toda a estrutura da família esteja coesa. Requer que toda a estrutura do orçamento doméstico esteja bem. Então, olha, será que no mês que vem a gente vai poder fazer uma viagem? Vai, mas depende se o carro está em manutenção, se a manutenção do carro tem dia. Então, o orçamento empresarial integrado também é bastante comum e depende, como diz aqui o exemplo, depende do fluxo de caixa, depende do retorno dos investimentos, depende do balanço patrimonial, depende se está tudo em condições de se fazer ou não. O famoso depende. O orçamento contínuo é aquele orçamento que você programa no início do ano, que é muito comum, né? Você faz uma previsão orçamentária para 12 meses, e ele não tem grandes variações diferentes. Por quê? Porque muitas vezes a empresa é uma empresa de atividade contínua. Não é, por exemplo, uma empresa rural, que muitas vezes tem a sua safra, o seu momento de safra, e aí tem momentos de pico de consumo, de orçamento, e depois existem momentos de tranquilidade, digamos assim, onde o orçamento não é tão exigido. O orçamento contínuo se aplica para aquele tipo de empresa onde tem uma constância de produção, uma constância de trabalho. Um restaurante, um salão de beleza, uma fábrica de colchões, independente da situação do ano, não vai ter grandes oscilações. É um fluxo constante e contínuo. Por isso que você projeta para o início do ano e você vai liberando o teu orçamento, controlando ele de mês em mês ou controlando ele de semana em semana, que você sabe que você não vai ter grandes picos de oscilação. O orçamento de base zero é um dos mais complicados que existem, porque é quando você não conta com nada. Eu vou começar sem saber, muitas vezes, quanto é que eu vou disponibilizar. Então, muitas vezes é aquele empreendedor que começa o seu pequeno negócio sem saber quanto é que ele vai poder tirar de prolabore. E sem saber se as suas vendas vão dar bem ou vão dar mal. Isso não acontece só com quem está começando uma empresa. Acontece para uma nova linha de produtos, acontece para uma nova filial, acontece para para um novo empreendimento, uma nova aquisição da empresa. Então, muitas vezes você tem um orçamento que ele começa com zero
E aí, conforme o rendimento for surgindo, você vai organizando e vai empreitando a partir daí. Não que ele não possa contar com um financiamento inicial, não que ele não possa ter um aporte de dinheiro inicial. Não é que ele vai começar com zero, mas ele sabe que ele tem que pagar isso, tá? Que é também uma situação que é muito comum aí para as pessoas que muitas vezes começam novos empreendimentos e muitas vezes contando com o que estão por receber e não com aquilo que tem poupado. No Brasil, infelizmente, é muito comum. As pessoas começam a empreender sem ter uma reserva e muitas vezes quebram a cara por causa disso. O orçamento flexível, como o próprio nome diz, é aquele que oscila, né? Ele tem algumas variáveis, muitas variáveis ao longo do processo, e essas variáveis muitas vezes vão determinar as receitas, vão determinar a lucratividade, vão determinar inclusive o preço de um determinado produto e outras situações. O orçamento flexível para a área de orçamento é o mais complicado que existe, porque todo profissional da área de gestão financeira gosta de ser preciso, gosta de ser exato, gosta de ser matemático, gosta de ser mais alinhado dentro de seus processos. E ter um orçamento flexível é uma situação bastante complicada, porque as variáveis são muitas. E é claro que ele pode se tornar flexível em situação positiva. Está ganhando muito dinheiro com o produto, está ganhando muito dinheiro com o serviço, então vamos liberar mais recurso para isso. Mas nem sempre é assim que acontece, pode ser justamente o contrário. Então, também é um outro tipo de orçamento que pode ser aplicado nas empresas. O nosso orçamento por atividade, ou orçamento por projeto, é uma situação que envolve muitas vezes um processo especial de dentro da empresa. É quando um gerente, um coordenador, um técnico, ele solicita um orçamento para uma determinada ação, que muitas vezes pode ser considerado uma aposta da empresa. Olha, eu vou lá no meu diretor, eu vou pedir dinheiro para fazer uma ação de vendas em uma determinada feira. Pode ser que isso te dê uma boa lucratividade, um bom retorno, pode ser que isso não te dê. Mas eu preciso ter um orçamento programado para uma determinada atividade. Então, calendários de eventos, por exemplo, são baseados nesse tipo de orçamento. São orçamentos especiais para determinadas ações, que também tem limitadores. Então, esse novo termo que eu nem me arrisco a falar direito aqui, porque daqui a um pouco eu vou cometer alguma gafe, mas é um sistema mais moderno, que nos poucos lugares que eu vi o pessoal chamava de BIBI, que é um conceito um pouco mais moderno de orçamento, e ele é mais voltado para a autogestão de gerentes. Então, se o gerente vê uma oportunidade de negócio, se ele percebe um ganho proporcional numa compra ou numa determinada ação, ele tem um orçamento flexível para que ele possa investir nisso. Requer que a empresa seja uma empresa, digamos assim, um pouco mais liberal, requer que a empresa seja uma empresa um pouco mais livre, no sentido de dar autonomia para os seus colaboradores poderem usar de um determinado orçamento que possa dar um determinado retorno. É muito comum em empresas mais modernas, mais dinâmicas, mais velozes. Na grande maioria das empresas grandes, qualquer orçamento um pouco mais complicado passa muitas vezes pela liberação de um gestor, tem que ter assinatura de alguém. E no BIBI, esses orçamentos eles têm, digamos assim, um caixa aberto para uma situação especial, aonde se confia nas pessoas que vão fazer esse trabalho. Claro que a empresa tem que estar preparada para isso, claro que a empresa tem que ter uma confiabilidade muito grande nos seus colaboradores para que isso ocorra. Bom, fechando essa parte, não quer dizer que a empresa vai adotar este ou aquele tipo de planejamento orçamentário.
Não quer dizer que a gente vai ter que fazer de um ou de outro jeito. Muitas vezes todos esses mecanismos são usados. Alguns para um determinado setor, outros para outras áreas, outros para um país, outros para outra realidade. Muitas vezes os orçamentos são abertos. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o orçamento ele tende a ser fixo, controlado, organizado, mas existem uma infinidade de variáveis que vai fazer com que os gestores possam trabalhar de uma maneira ou outra nesse processo. Então, como diz o nosso texto aqui, existem diferentes tipos de orçamentos e cada um tem fases específicas. O que fica evidente em todos é a necessidade de integração da área financeira com todas as outras áreas da empresa, uma vez que as informações são distribuídas e que analisá-las juntamente com as perspectivas estratégicas é algo básico para constituir o processo de orçamento. Ou seja, vai variar conforme cada situação, vai variar conforme cada departamento, vai variar conforme cada situação especial dentro da empresa. Ainda, é importante que se fale das ferramentas de orçamento. Existem, claro, algumas ferramentas especiais, né? Os profissionais da área orçamentária costumam usar ferramentas próprias para controle, e hoje existem muitos aplicativos, muitas conexões de internet com ferramentas especiais que vão dando um monitoramento de tudo. Eu gosto muito de citar o caso quando a gente tem o próprio orçamento, teu orçamento próprio, e você tem um aplicativo de um banco, o banco X ou banco Y. Cada vez que tu usa teu cartão de crédito, o banco vai monitorando para ti e depois ele te dá lá todo um processo. Você gastou tanto com alimento, tanto com vestuário, tanto com transporte, tanto com lazer, tanto com cultura, tanto com despesas fixas e por aí vai. Da mesma forma, os profissionais da área de gestão financeira que cuidam do orçamento também têm as suas planilhas e eles também têm as suas derivações. A mais comum, a ferramenta ainda mais comum é o Excel. O Excel é fundamental, tanto que eu estou sempre falando para vocês aí, meus alunos da área de administração, não adianta ser técnico administrativo, não adianta ser bacharel em administração se tu não tiver um amplo domínio nas ferramentas básicas do pacote Office. E dominar Excel, eu sei que muita gente não gosta, mas dominar Excel é fundamental, principalmente para trabalhar na área de gestão financeira. Então, gráficos, planilhas, controladores, indicadores são fundamentais para uma boa ferramenta da área orçamentária. Porque sim, tem que ser feito o controle do orçamento e tem que ser dado aí os indicadores se esse orçamento está sendo realizado da melhor forma possível ou não. Próxima etapa do processo, pessoal, vamos falar dos controles. Tá? Falamos muito de controles aí na nossa aula sobre controllers e controladoria, mas a ação dos controladores e a ação do orçamento é uma ação que está muito integrada. Tanto que em muitas empresas funciona da mesma forma. O controlador e muitas vezes o pessoal do orçamento trabalham na mesma sala, trabalham na mesma equipe. Então, como a gente viu, a gestão financeira de uma empresa depende muito do tamanho da empresa. Muitas vezes é um contador para uma pequena empresa e ele é o contador, ele é o caixa, ele é o folha de pagamento, ele é o fiscal. Então vai depender muito do tamanho da empresa. Claro que empresas grandes, empresas maiores têm uma pessoa organizada para essa função, para definir o orçamento. E não necessariamente uma pessoa, né, uma equipe de pessoas. E muitas vezes esse orçamento, ainda é importante que se diga, ele passa pela visão, ele passa pela homologação, pelo aval da mesa diretora, da diretoria da empresa. Então, profissionais do orçamento muitas vezes elaboram um orçamento e levam para o gestor. Esse gestor pode ser o presidente, pode ser o prefeito, pode ser o diretor, pode ser o general, pode ser o reitor, a pessoa encarregada que vai fazer esse processo, e a partir daí então
o pessoal do orçamento passa a trabalhar com a controladoria. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então vamos falar um pouquinho dos controles. O controle orçamentário permite verificar se a empresa está conseguindo ou não cumprir o orçamento. Então é aqui que essa relação se estreita. Como foi dito, se planeja quanto é que vai ser orçado para cada departamento, planejamento estratégico, tático e operacional, e muitas vezes esses profissionais vão a campo para verificar se esse orçamento está sendo bem aplicado ou não. É um fator crucial dentro da empresa, porque muitas vezes a coisa descarrila, muitas vezes você faz esse tipo de situação. Eu já tive a oportunidade de ver gerentes receber um orçamento para trabalhar ao longo do ano todo, e quando chegavam em agosto, setembro, não tinham mais dinheiro para fazer nenhum tipo de ação, nenhum tipo de campanha. Então é uma situação que infelizmente às vezes é comum em maus gestores. Outra questão relacionada ao controle está com relação aos gastos muito abaixo ou muito em cima do orçado, que demonstra que o orçamento não foi feito de uma forma tão responsável. Acontece ainda muito da pessoa, e isso às vezes a gente vê, a pessoa pega o orçamento do ano passado e joga para dentro desse ano. Ano passado nós gastamos 800 mil reais durante o ano, então esse ano é 800 mil reais e pronto. E o mercado muda, as situações mudam, a equipe muda, outras variações funcionam. Então é importante também que os gestores controlem o pessoal do orçamento para ver se esse orçamento não está completamente fora da casinha. Às vezes foi feito um valor lá embaixo, né? E as pessoas, olha, não temos na metade do ano, eu já não tenho mais orçamento para nada. E eu estou 100% nas minhas atividades aqui. Ou pode acontecer o contrário. Então são ajustes que são feitos. Então não é porque o cara fez um orçamento que ele também não vai ser controlado. É importante que tenha esse viés também. A questão da incompetência do profissional que faz o orçamento. Ele tem que ser coeso, ele tem que estar dentro de uma... Ele tem que ter parâmetro, né? A margem de erro, como a gente costuma dizer, mas ele tem que estar dentro de uma determinada linha. Falávamos sobre margem de erro. Não existe uma margem de erro que seja dita, olha, foi feito um orçamento de tanto e você está gastando muito a mais ou muito a menos dentro das empresas. Mas existe uma prática de mercado. Uma prática de mercado que, digamos, é aceitável. Então é aceitável dentro do nosso comércio, dentro da nossa indústria, dentro das empresas, digamos, mais formais, mais clássicas, uma margem de erro que varia em 10%. 10% a mais ou 10% a menos. Olha, chegou lá no final do ano, tinha R$1 milhão projetado para o setor de marketing da empresa de refrigerantes tal. Esse 1 milhão foi feito o quê? Olha, foi gastado 900. Ou foi gastado 1.800.000. Bom, está dentro de uma margem aceitável. Mexe daqui, ajeita um pouquinho de lá, controla de um lado, controla do outro. É aceitável. O que não é aceitável? Você orça 1 milhão para o setor de marketing daquela fábrica de refrigerantes, daquela linha de refrigerantes, e o pessoal do marketing vai lá e gasta 3. Gasta 1.500.000. Ou gasta 400, nem precisava o resto. Então essa situação pode ocorrer, pode acontecer. Ainda com relação ao controle, uma situação que é muito comum nas empresas ainda é quando a gente estoura o orçamento. Então é um clichê aí, é uma situação muito comum a pessoa chegar lá e dizer, olha diretor, acabou o orçamento, estourou o orçamento. Ou muitas vezes acontece uma determinada situação para uma campanha. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas grandes em cima de orçamento, e as pessoas vão lá e me pedem, olha, eu queria, no meu caso era uma divisão de marketing, a pessoa ia lá e diz, olha, eu tenho um produto maravilhoso aqui para te vender, etc e tal. Acabou, eu não tenho orçamento para isso, infelizmente eu não tenho como, o meu orçamento está organizado para esse determinado tipo de situação. Então, como gestor, é interessante e é transparente que o gestor de uma filial, de uma empresa, de uma divisão, ele possa dizer, olha, eu não tenho orçamento para isso, ou eu estourei meu orçamento, eu tenho que controlar o meu orçamento para que isso não ocorra. Então ele tem que evitar ao máximo esse
essa situação de estourar o orçamento. Ele não pode ser irresponsável ao ponto de deixar estourar o orçamento, dele não ter mais dinheiro, por exemplo, para pagar uma folha de pagamento, ou para pagar um fornecedor, ou para deixar a empresa quebrar por não pagamento de impostos, ou algo assim. Então ele tem que saber reprojetar e redefinir algumas situações para que não estoure o seu orçamento. Tá? Como já foi dito, então, em linhas gerais, o controle está atrelado às questões financeiras. Então, sempre que houver problema, cabe ao gestor recorrer à área financeira, explicar a situação, apresentar notas, apresentar as estatísticas, mostrar o andamento do seu orçamento. O viés do orçamento está sempre e muito ligado à área da gestão financeira da empresa. Isso é importante que se diga. Havendo problemas, você tem que procurar o gestor da área e explicar para ele: olha, o orçamento que foi feito para mim não condiz com a realidade, ou eu tenho condições de devolver 10% ou 15% do que foi orçado para mim. Isso pode acontecer. Ainda pode ocorrer, dentro desse processo aqui dos controles, uma situação de requisição para complementação de recursos. Hoje está muito comum isso aqui, né? O que está acontecendo, nós estamos vivendo esse momento aí da pandemia, então a gente consegue abrir qualquer jornal, ver qualquer jornal e ver lá os prefeitos pedindo um suporte de dinheiro a mais lá para o Estado, o Estado pedindo dinheiro a mais lá para a Federação, a Federação tentando buscar de outras pastas, de outras secretarias, de outros ministérios, recurso para a saúde, recurso para uma determinada situação. Então, esses ajustes podem acontecer? Pode acontecer, vai depender do que acontece em uma determinada situação. Vamos pegar o exemplo do governo federal aí. Então, houve lá, rompeu uma barragem, arrebentou com um monte de gente. Pô, então tira dinheiro daqui, que está sobrando, que vai para um determinado investimento e passa para lá. Ou o contrário, aqui a saúde que está precisando agora, a infraestrutura que está precisando agora, o setor econômico que está precisando agora. Então, requisições podem surgir de qualquer parte, por qualquer situação, e faz parte também do monitoramento do processo orçamentário entender essas situações. O profissional que trabalha com orçamento e que é um controlador, muitas vezes, ele está, como a gente já falou, ele está amparado por indicadores. Então, esses indicadores, muitas vezes, nada mais são do que instrumentos de medição, relógios, que ficam monitorando ali se um determinado gestor ou se uma determinada empresa gastou mais ou gastou menos, se está muito longe da curva ou se está perto da curva. E muitas vezes cabe ao profissional da linha do orçamento, junto com seus controladores, que se vão lá e se diga: olha, gerente tal, você está gastando muito, dá uma pisada no freio. Né? Olha, tá tranquilo o teu orçamento, eu acho que tu pode melhorar essa área aqui, tu não precisa matar o teu pessoal de fome não, né? Dá um arrego aqui, dá um desconto pro teu cliente aqui, tá tranquilo. Então, hoje, o profissionalismo na área de gestão financeira está muito atrelado a indicadores de desempenho, e indicadores de desempenho de orçamento, inclusive. Flexibilidade e, junto à flexibilidade, transparência. Tá? E quando se fala em transparência, não é só uma questão de dentro para fora da empresa, é principalmente dentro da empresa. Dentro da empresa, essa transparência. Transparência de forma que um gerente de uma área possa verificar, inclusive, o que o gerente da outra área está gastando. E possa dizer: olha, eu acredito que vocês estão botando muito dinheiro em C e o D está ficando sem. O B tem pouco recurso enquanto o A está nadando em dinheiro. Então, hoje, quando se faz essas reuniões, quando se faz esse assessoramento todo, se coloca muito na mesa essas questões de transparência.
Não, mas realmente ele está levando muito dinheiro porque ele precisa de muito dinheiro nesse momento. Então se entende essa situação, mas sempre trocando essa informação. Não vou dizer que a linha estratégica, lá um pouco a ponta da pirâmide lá, vai falar para o operário, o chão de fábrica, onde é que está gastando, em que linha de produto está acontecendo. O rapaz que vende o carro da Mitsubishi aqui não faz nem ideia de quando é que os diretores da holding lá na Coreia do Sul estão investindo, se é na Malásia ou se é nos Estados Unidos que está indo dinheiro ou para que nova linha. Mas em vias gerais, a visibilidade financeira é cada vez maior nas empresas e o orçamento também. E era isso, tá? Vamos postar lá como nosso material, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer análise que tenha ficado para trás, só entrar em contato que a gente faz as devidas correções aí, certo? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima.